A apenas 14 quilômetros de Derinkuyu, sob as mesmas planícies vulcânicas da Capadócia, jaz uma cidade subterrânea ainda mais enigmática, Özkonak. Enquanto Derinkuyu abrigava 20.000 pessoas, Özkonak foi projetada para 60.000. Enquanto Derinkuyu tinha portas de pedra, Özkonak tinha armadilhas letais. E enquanto Derinkuyu é celebrada, Özkonak é quase ignorada. Por quê? Descoberta acidentalmente em 1972 por um agricultor local, Özkonak revelou 10 andares subterrâneos, túneis que se estendem por quilômetros, e um sistema de ventilação tão avançado que mantinha o ar respirável até no nível mais profundo. Mas o que mais choca os arqueólogos não é a escala, é a sofisticação defensiva. Aqui, cada corredor era uma armadilha, cada porta, uma barreira final. Este não era um refúgio comum. Era um bunker de sobrevivência total, construído para resistir a um inimigo tão perigoso que os antigos preferiram viver nas entranhas da terra a enfrentá-lo na superfície. Özkonak não confiava só em portas de pedra redondas. Seus construtores pensaram em tudo. No teto de vários corredores, há orifícios verticais, não para ventilação, mas para derramar óleo fervente, ácido ou veneno sobre invasores. As paredes têm tubos acústicos, canais estreitos que ligam andares distantes, permitindo que um sussurro no nível 1 fosse ouvido claramente no nível 8. Isso não era luxo, era comunicação estratégica em tempo de cerco. Além disso, os poços de água eram isolados do exterior, com sistemas de filtragem internos, evitando contaminação. E as portas, feitas de rocha vulcânica maciça, pesando toneladas, podiam ser fechadas de dentro para fora, mas nunca abertas do lado de fora. Isso significa uma coisa: quem entrava em Özkonak não pretendia sair tão cedo. E quem ficava de fora não era bem-vindo. Será que essas defesas eram contra invasores humanos? Ou contra algo que a história oficial não quer nomear? A resposta pode estar enterrada mais fundo que qualquer um ousou escavar. A arqueologia oficial atribui Özkonak aos hititas, 1600 a 1200 a.C., ou aos primeiros cristãos, século I a 4 d.C. Mas há problemas nessa narrativa. Primeiro, os hititas não tinham tecnologia para esculpir 10 andares com precisão milimétrica em rocha vulcânica. Segundo, os cristãos fugiam da perseguição romana. Mas por que construiriam armadilhas letais contra outros humanos? Há indícios de que Özkonak seja muito mais antiga. Ferramentas encontradas no local sugerem ocupação desde 3000 a.C., época em que, segundo a história convencional, os humanos mal sabiam fundir cobre. E há mais: os símbolos nas paredes, espirais, olhos abertos, linhas onduladas, são idênticos aos de Göbekli Tepe e Karahan Tepe. Seria possível que Özkonak fizesse parte de uma rede de refúgios pré-diluvianos erguidos por uma civilização que sobreviveu ao colapso do fim da Era do Gelo? Talvez os construtores não temessem romanos ou hititas, mas o retorno de um cataclismo cósmico que varre o mundo a cada 12 milênios. Özkonak não está sozinha. Ela faz parte de um complexo subterrâneo esquecido na Capadócia. Além dela e de Derinkuyu, a Kaymaklı, Mazı, Tatlarin, pelo menos 200 sítios identificados, muitos ainda não escavados. Lendas locais falam de túneis secretos de até 10 quilômetros conectando essas cidades. Em 2019, Georadar detectou anomalias subterrâneas entre Derinkuyu e Özkonak, possivelmente corredores selados. Se for verdade, isso muda tudo. Não eram refúgios isolados. Era uma rede de sobrevivência continental, com comunicação, logística e defesa coordenada. Imagine milhares de pessoas vivendo sob a terra, trocando suprimentos por túneis ocultos, esperando o mundo lá fora se estabilizar. Isso não é ficção, é arqueologia. E se essa rede foi construída não por medo de guerras,
mas por conhecimento de um ciclo de destruição global que se repete. Talvez os antigos soubessem que o céu cai e prepararam abrigos antes que a história começasse. Dos muitos enigmas de Uskonak, os tubos acústicos são os mais fascinantes. Escavados com precisão cirúrgica nas paredes de rocha, eles formam uma rede de comunicação interna. Um sussurro em um ponto ecoa com clareza em outro, mesmo a dezenas de metros de distância. Isso exigiria conhecimento avançado de acústica, geometria e ressonância, algo que só reapareceria na arquitetura moderna milênios depois. Mas por que precisavam disso? Em um cerco, o silêncio era vida. Gritos atraíam inimigos. Com esses tubos, podiam coordenar movimentos, alertar sobre ameaças, até rezar juntos, sem sair das câmaras. Alguns pesquisadores acreditam que os tubos também tinham um propósito ritual: amplificar mantras ou cânticos para criar estados alterados de consciência. Seria Uskonak não só um refúgio físico, mas um templo de sobrevivência espiritual? Talvez o verdadeiro segredo não esteja nas paredes, mas no som que elas guardam. Assim como Derinkuyu, Uskonak foi intencionalmente enterrada. Não houve destruição, não houve fuga desordenada. Cada câmara foi preenchida com terra e pedras, camada por camada, como se preservassem um segredo. Por quê? A explicação oficial é que, com a paz romana, os refúgios se tornaram obsoletos. Mas isso não explica a precisão ritual do enterro. Talvez os construtores soubessem que o perigo nunca desapareceu, apenas adormeceu. E que um dia alguém precisaria desses túneis novamente. Há teorias de que eventos cósmicos, como impactos de cometas ou inversões magnéticas, ocorrem em ciclos. Se os antigos testemunharam um colapso global, selar Uskonak não foi fuga. Foi responsabilidade. Eles enterraram o conhecimento para que não se perdesse, mas também para que não fosse usado antes do tempo. Hoje estamos desenterrando Uskonak, mas estamos prontos para o que ela revela? Uskonak não é só uma maravilha arquitetônica, é um espelho. Ela nos mostra que a humanidade já enfrentou colapsos tão grandes que preferiu viver sob a terra a arriscar a superfície. E talvez, neste exato momento, estejamos nos aproximando de outro ponto de virada. Climático, social, cósmico. Será que os antigos sabiam de algo que perdemos? A verdade é que Uskonak não foi esquecida por acaso. Foi escondida de propósito, não dos inimigos, mas do tempo. E agora que a encontramos, cabe a nós decidir. Vamos tratá-la como curiosidade turística ou como um manual de sobrevivência para o futuro? Se este vídeo te fez olhar para baixo com outros olhos, compartilhe. Porque o que está enterrado não é só pedra, é memória. E ela está esperando para ser ouvida. Não subestime o que jaz sob seus pés. A próxima grande verdade pode estar a apenas 10 metros de profundidade. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. E se fez diferença, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que vem por aí. Aqui no canal, a nossa missão é trazer sempre reflexões, histórias e informações que agreguem valor ao seu dia a dia. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos. Sua opinião é muito importante. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.